comecei a ler porque quando eu era pequena, a minha mãe, toda noite, ela mandava eu ler pelo menos 5 páginas de algum livro. E eu, como era criança, eu achava isso muito entediante, eu não gostava, eu achava chato. Mas com o tempo eu comecei a criar uma afeição muito grande por ler. E eu gosto muito de ler, eu leio vários tipos de livros. Eu tenho muitos livros aqui em casa. E os que eu mais gosto de ler são os romances policiais. E eu tenho uma autora em particular, uma escritora, que eu acho ela assim surpreendente, o enredo, como ela escreve os livros dela, como ela te prende do começo ao final do livro. E o nome dela é Agatha Christie. Esse livro aqui é o meu livro preferido dela. E ela nasceu em 15 de novembro de 1890 e morreu aos 85 anos. Ela atuou como romancista, contista, dramaturga e poetisa. Assim, eu já li vários livros dela, só que eu gostei muito. Eu terminei de ler ele 3 semanas atrás. Eu gostei muito desse livro aqui, ele é muito legal. Ele fala sobre 10 pessoas que foram convidadas para ir numa ilha. E essas 10 pessoas, elas não têm nenhuma conexão entre si. E elas receberam tudo pago, toda a hospedagem paga, e elas foram convidadas por um tal de Mr. Owen. Elas não sabiam quem é, no livro aparece, só no final que a gente vai descobrir quem era, quem convidou, quem planejou essa trama toda. Mas eles chegam lá, e na noite que eles se conhecem, eles são acusados de assassinato. Todas as pessoas que estão lá, das 10 pessoas, são acusadas de assassinato. E o mordomo, ele bota um áudio, porque ele estava obedecendo as ordens do Mr. Owen, e ele não sabia o que tinha nesse áudio, mas ele foi lá e botou, porque ele só estava seguindo ordens. Então ele botou, e esse áudio acusava ele, que era o mordomo, a esposa dele, e todos os oito participantes que estavam na casa junto com eles. E essa trama vai se desenvolvendo, e no decorrer do livro você percebe que as pessoas, elas vão morrendo, vão sendo assassinadas, de acordo com um poema infantil, uma cantiga infantil que tem dentro do quarto deles. É bem legal, o enredo desse livro é muito bom. E, assim, de todos os livros que eu já li dela, esse é o melhor que eu já li. Ele te prende, assim... Cara, eu fiquei a madrugada inteira lendo ele, sério. Eu não conseguia parar até terminar de ler ele. Aí, no final, você fica muito perplexo, é muito bom. E eu te convido a ler esse livro e todos os outros que você puder. E mesmo que você não goste de ler, tipo assim, você pode começar a ler 5 páginas por noite, como minha mãe fazia comigo. E deu super certo. Se você começar a ler 5 páginas, 2 páginas que seja, uma página, você pode ler toda noite. Você vai ver que do decorrer dos dias você vai começar a gostar muito de ler e vai começar a comprar vários livros. A minha paixão pela leitura realmente voltou esse ano, quando uma amiga minha me emprestou um livro e pela primeira vez eu li. E depois disso eu só continuei a me apaixonar mais e mais. Eu não queria parar de ler, eu não quero parar de ler, porque cada livro conta uma história diferente. E nessa quarentena tá sendo bom nessa parte da leitura, porque tirando os meus estudos, eu posso ler. E teve 2 livros que eu li e que eu realmente sou muito grata por ter lido. E o primeiro é Vozes de Chernobyl. Esse livro é o que diz o título, são as vozes de Chernobyl. É a voz do povo, a voz das pessoas que passaram por esse acidente. Desde crianças, adultos, soldados, todo mundo. E é uma leitura muito pesada, uma leitura triste. Cada relato eu tinha que parar para respirar e tentar entender o que a pessoa estava passando, o desespero dela, pelo fato delas terem que sair de casa sem poder pegar nada por causa da radiação e serem isoladas, ou soldados sendo mandados pro lugar para Chernobyl em si. E a única coisa que eles poderiam saber é que eles iriam morrer, mas não sabiam o motivo, não sabiam o porquê. E é uma leitura assim demorada, mas muito, muito boa, sabe? Me fez pensar. Foi um tapa na minha cara, por assim dizer. E um dos relatos que, pra mim, foi o mais impressionante, assim, tirando o lado das crianças, porque pelo fato de ser uma criança contando, eu acho que ficou mais pesado, mas um dos relatos mais importantes pra mim foi de uma mulher
que teve seu marido, que era um bombeiro, exposto a muita radiação. E ele foi mandado para o hospital. E ela, por base de várias mentiras, conseguiu ficar perto dele, ir pro hospital e ficar do lado dele, mesmo sendo proibido. É um livro pesado, mas é muito, muito bom. E eu sou muito grata por ter lido ele. E uma das frases que eu mais gosto é: Chernobyl provocou uma explosão no meu cérebro. E comecei a pensar. Eles usam essa frase porque muitos não sabem o que dizer. Se Chernobyl foi uma guerra ou se Chernobyl só foi um acidente. E o segundo livro é O Colecionador. Esse livro eu li muito rápido, diferente de Vozes de Chernobyl. Eu li ele em 3 dias. E é uma leitura muito gostosa, mas não posso negar que fiquei bem nervosa no final. E pra você entender o que eu tô falando, você já tem que ler, no caso. Ou se você já leu, você vai entender o que eu tô falando. Ele conta a história de uma garota que foi sequestrada. E conta o lado do sequestrador, a voz do sequestrador contando como ele fez pra sequestrá-la. E depois conta o lado da garota, dela presa ali em cativeiro e como ela tá se sentindo. Eu acho que o que deixa esse livro pesado não é nem a história em si, mas é o fato de, quando você lê, o livro fazer você sentir uma compaixão pelo sequestrador. Uma compaixão no sentido de você ficar com raiva da garota por algumas coisas que ela faz, mas depois que você lê o lado dela, você fica brava consigo mesmo pelo fato de você ter sentido alguma compaixão pelo sequestrador. Então esse livro é muito psicológico. E o nome do livro é relacionado com o que ela fala. Que a partir do momento que ela ficou em cativeiro, ela não deixou de ser só mais uma borboleta colecionada. Oi, eu sou a Ana Liz, do Colégio Militar de Curitiba, e eu tô aqui pra falar sobre as minhas leituras da quarentena de 2020. O primeiro livro que eu quero falar é esse livro aqui, que na verdade é uma coletânea de 5 livros do Guia do Mochileiro das Galáxias. Basicamente, a história conta sobre as aventuras de Arthur Dent, um humano, e Ford Prefect, um extraterrestre, e as bagunças que eles fazem pelo universo. É um livro muito bom, essa sinopse não faz justiça à magnitude do livro, e eu super recomendo. É com certeza um dos meus livros favoritos de 2020. O próximo livro que eu quero falar se chama Quem é Você, Alaska? E na verdade eu já tinha lido ele antes, porque é um dos meus livros favoritos, do John Green, sendo que ele é um dos meus escritores favoritos também. É um livro que te prende na narrativa e que te desperta muitas emoções. É um livro muito vivo. E a escrita, claro, é muito boa também. Eu super recomendo. Eu também gostaria de falar de um livro chamado 1808. Eu não tenho ele aqui, porque eu li ele emprestado de uma pessoa, mas é um livro que conta sobre a época que Dom João veio pro Brasil, conta sobre o Brasil colonial. É um livro muito bom também. E por último, eu gostaria de falar não de um livro só, mas de uma série que eu tô lendo, chamada Percy Jackson. Aqui, ó. Chamada Percy Jackson. Na verdade, eu já tinha lido antes, é um dos meus livros favoritos da vida, principalmente porque é do Rick Riordan, outro dos meus escritores favoritos. Na verdade, eu não li ele inteiro ainda, eu tô no 3º livro ainda. Mas é um livro super interessante também, que conta as aventuras de Percy Jackson. E eu super recomendo. Basicamente, essas são as minhas leituras de 2020. E eu te incentivo a ler não exclusivamente esses livros que eu falei aqui, mas qualquer livro em geral, porque ler é uma coisa muito boa e é uma coisa que só vem acrescentar o que você é como ser humano. Olá, aqui quem fala é a Ana Maiara. Eu vim falar sobre as 2 leituras que eu realizei durante a quarentena, que foram essas 2 aqui.
Esse daqui é o Jovem Sherlock Holmes Nuvem da Morte e esse daqui é O Lado Mais Sombrio. Uma das coisas que me incentivou a manter um hábito de leitura foi o Colégio Militar de Curitiba. Antes de entrar no CMC, eu não mantinha um hábito constante, um hábito estável de leitura. Uma das coisas mais importantes que me incentivou foi a Feira dos Livros que acontece no Sistema Colégio Militar do Brasil. Tanto que esse livro aqui eu consegui na última Feira dos Livros que eu participei. Ele é uma versão do Alice no País das Maravilhas, que fala que o Alice no País das Maravilhas que você conhece não é a versão verdadeira da história, que essa história teria um lado mais sombrio, por isso o nome do livro, né? A autora é a A.G. Howard, então o livro é muito bom porque ela tem uma escrita muito boa. Já o Jovem Sherlock Holmes Nuvem da Morte fala sobre como teria sido a infância do Sherlock Holmes, como que ele teria aprendido as suas habilidades dedutivas e de quem que ele teria aprendido. Esse livro não é da saga original do Sherlock Holmes, ele não é um dos livros que o Arthur Conan Doyle escreveu. Ele foi escrito pelo Andrew Lang. O Arthur Conan Doyle é definitivamente o meu autor favorito, mas o Andrew Lang também tem uma escrita maravilhosa, então o livro também é muito bom. Então, essas foram as duas leituras que eu realizei durante a quarentena. Eu vou citar uma frase do Drummond de Andrade que ele fala: a leitura é uma fonte inesgotável de prazer, porém, quase a totalidade não tem essa sede. Portanto, eu convido vocês a fazer a leitura dessas duas obras majestosas, que são verdadeiramente interessantes. A leitura sempre fez parte da minha vida. Aos 2 anos e meio, ganhei um tapete de letras e, a partir dele, iniciei minha alfabetização. As letras sempre me chamaram muito mais atenção que os desenhos e, por isso, sempre gostei de assistir jornais e horário político. Esse interesse pela política me incentivou a ler meu primeiro livro, que narra a história de todos os presidentes da República desde a sua proclamação. Agora mostrarei a vocês os livros que estou lendo durante esse período de pandemia, no meu tempo livre. Esse livro conta a história do grupo ABBA, um grupo musical sueco que fez um enorme sucesso nos anos 70 e que, para mim, é o melhor grupo musical do século XX. Esses 2 livros também fazem parte da minha coleção de livros sobre política. Esse narra o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, desde a sua posse até o seu impeachment. E esse é um livro excelente, muito importante, principalmente para os jovens, para que conheçam o sistema eleitoral vigente no Brasil. Por fim, esse dicionário representa meus estudos em sueco, que iniciei durante o período de pandemia. Esse dicionário está me ajudando bastante, visto que estudo por conta própria. Aconselho a todos que façam desse período de pandemia um período não só para ler bons livros, como também para aprofundar e aprimorar os seus conhecimentos. Meu trabalho de literatura consistia em eu poder contar e explicar sobre todos os livros que eu consegui ler nessa quarentena, sendo eles Senhora de Lousa Cortês, Lovecraft e Jojo Bizarre Adventure. Senhora de Lousa Cortês, principalmente esse livro, é a continuação do livro 1, e ele conta a história sobre um detetive esqueleto que usa magia para conseguir resolver seus casos. Eu descobri esse livro numa biblioteca do CMC e eu consegui o primeiro livro, no qual eu me apaixonei e decidi comprar o resto das séries.
Ele vai contar a história dos principais protagonistas, o Esqueleto, Senhor de Los Cortês e Valkyria, que tentam destruir as forças do mal e impedir que monstros chamados os Sem Rostos voltem para a Terra. Eles podem acabar destruindo toda a humanidade se isso acontecer. E ao longo do tempo, Valkyria vai aprendendo mais sobre magia, junto do Senhor de Los Cortês, que vai pegando mais afeto e amizade por ela. H.P. Lovecraft foi um escritor de minis histórias de terror. Ele não escrevia livros complexos, onde falava sobre monstros, universos alternativos e tudo que você pode considerar bizarro. Ele nunca publicou seus livros, ele morreu e não publicou eles. Quem tinha essas minis histórias eram amigos próximos de Lovecraft que tinham elas em forma de cartas que ele mesmo escrevia. Seus amigos admiravam seu trabalho e decidiram que esse trabalho não merecia ser esquecido desse jeito, e mandaram para um jornal local para que eles pudessem publicar a obra. Nenhum jornal aceitou na época, mas depois de muita persistência eles conseguiram. Mesmo assim, a história não fez sucesso naquele momento, porém hoje em dia Lovecraft é considerado um clássico e é um dos maiores escritores de terror, mesmo não sendo ele o responsável pela publicação do livro. Jojo Bizarre Adventure conta à primeira vista a história de Jonathan Joestar, filho de George Joestar, que é um grande milionário rico. Ele também tem um grande coração. Por esse motivo, decide adotar uma criança órfã, Jill Brado. Porém, o garoto não tem uma personalidade para lá de muito legal. Assim, Jonathan e Jill vivem brigando conforme o tempo. Jill, sendo sempre arrogante, decide que quer ter mais poder e ser acima de todo mundo. Por esse motivo, ele decide se tornar um vampiro e rouba o corpo de seu irmão adotivo para poder ser mais forte. Ele é aprisionado no mar por mais de 100 anos para que a humanidade não tivesse que sofrer com ele. A história, pelo menos a terceira, vai contar sobre Jotaro Kujo, que é o terceiro descendente de Jonathan Joestar. Ele precisa agora ir atrás de Jill Brando, que fugiu do mar, porque o próprio Jill ameaça sua família e a sua mãe, no qual ficou amaldiçoada por culpa dele mesmo. Os 3 livros eu recomendo muito para ler. Todos eles têm classificação e gêneros diferentes. Jojo Bizarre Adventures sendo mais um mangá, uma história em quadrinho, sendo muito divertida e bem realista. Lovecraft sendo um gênero de terror, mas eu acho que é um gênero de terror bem básico, não é de dar medo, é só por ser de terror e fictício. E Senhora de Los Cortês sendo uma ficção e muito divertido também. Os 3 têm gêneros diferentes, bem mistos um do outro, mas são muito gostosos de ler e são de categorias e maneiras diferentes. Jojo pode ser lido com mais calma, Senhora de Los Cortês é divertido e o Lovecraft já é algo bem mais histórico. Precisa de uma base para você conseguir ler. Mesmo assim, eu recomendo muito que vocês ao menos tentem dar uma olhada nesses 3. Oi, eu sou a Gabriela e eu vou falar sobre um dos livros que mais marcou a minha jornada como leitora e a minha vida. O livro é Fique Onde Está e Então Corra, do John Boyne, que é um autor irlandês que escreve tanto romances adultos quanto livros infantos juvenis. A obra mais famosa dele é O Menino do Pijama Listrado, que a maior parte das pessoas conhece. Esse livro me marcou muito porque eu estava lendo ele durante a minha primeira semana no colégio militar e também estava lendo ele quando eu conheci uma das minhas melhores amigas. Além disso, ele iniciou uma nova fase na minha leitura, em que eu comecei a ler livros com conteúdo um pouco mais sério, um pouco mais pesado. O livro fala sobre a história de um garotinho chamado Alf, que ele estava fazendo 5 anos quando começou a Primeira Guerra Mundial. E com a guerra, o pai dele decide se voluntariar para o exército e deixa ele e a mãe dele sozinhos por 4 anos sem notícia nenhuma. Então o livro mostra muito bem essa diferença entre a pureza de uma criança e a destruição que a guerra traz. O livro retrata muito bem essa destruição na vida das pessoas, mesmo que elas estejam longe do campo de batalha. As mulheres que antes eram só donas de casa e na época nem podiam votar, tinham que começar a trabalhar muito por centavos
para manter os filhos vivos. Além disso, mostra muito como os imigrantes sofreram muito, sendo acusados de espionagem, sem nenhuma prova. Mostra também como todo mundo ficou em um estado de tristeza profunda todos os momentos, praticamente, durante anos. Mostra as crianças tendo que trabalhar para ajudar as mães em casa, e crianças que nem deveriam pensar em coisas como morte, olhando, por exemplo, num jornal para ver se os pais deles estavam vivos ou não. Porém, o conflito principal do livro é quando o Alf decide tentar encontrar o pai dele, buscar qualquer informação e tentar trazer ele de volta para casa. É realmente um livro muito emocionante, que realmente faz você refletir muito sobre como a gente tem um privilégio atualmente de não estar numa guerra, e algumas outras coisas, como as mulheres poderem votar, e liberdade de expressão, coisas assim. Além disso, traz um valor muito forte de família. Você pensa que seria muito ruim se você ficasse sem informações de alguém importante para você assim por 4 anos. Realmente um livro muito, muito, muito emocionante, e eu realmente acho que se você ler ele, você não vai se arrepender.